Fala aí, galera, tranquilo? Aqui quem tá falando é Bruno Pedroso, professor de biologia aí de algumas turmas, né? E claro, a de vocês da segunda série de Bio 2, é ou não é? E Bio 1. Mas galera, vamos lá. Eu tô aqui para corrigir o pé do teste, certo? Para que vocês façam um teste bacana, um teste bom, tirem uma nota boa. Então vamos lá, vamos perder tempo, não é isso? Vamos lá então, na primeira questão. Ó, antes do advento da análise do DNA, na genética forense, a tipagem dos grupos sanguíneos do sistema AB0 era amplamente utilizada em investigações criminais. No exemplo hipotético abaixo, os investigadores forenses coletaram amostras de sangue da vítima, do sangue encontrado na cena do crime e do sangue dos suspeitos. No laboratório, realizaram os testes de aglutinação e obtiveram os resultados representados na tabela a seguir. Vamos lá. Amostra de sangue da vítima. Positiva para a glutinina anti-B. Galera, se eu coloquei anti-B no sangue da vítima e reagiu, é porque ela tem B. Beleza? O anti-B, lembra disso, ataca o B. O anti-A ataca o A. No sangue da vítima, eu coloquei anti-B. Então, se reagiu ao anti-B, é porque ela é B. Então, anota do lado aí, a vítima é B. Cena do crime. Qual o sangue que a gente encontrou na cena do crime? Positiva para anti-A. Bom, se deu reação no anti-A, é porque o sangue do bandido é A. Quando reage no anti-A, é porque ali tem A. Então, eu vou dizer que o sangue da cena do crime era A. Beleza, porque reagiu com anti-A. O suspeito 1. Negativo para o anti-A, quer dizer, eu pinguei sangue, eu tenho o suspeito 1. Eu pinguei sangue, né? Eu pinguei no sangue dele, anti-A não reagiu, então ele não tem A. Pinguei anti-B, ele não reagiu, ele não tem B. Então ele não tem A e nem tem B. Esse cara é o 0. Então o suspeito 1 é 0. O suspeito 2 deu positivo para anti-A, quer dizer, o suspeito 2 é A. O suspeito 3 deu positivo para o A e para o B. Quer dizer, ele é AB. E o suspeito 4 deu positivo, reação positiva para o anti-B. Ou seja, quando eu pinguei anti-B no sangue do suspeito 4, deu reação. Então ele é B. Bom, com base nos resultados da técnica de aglutinação, responda. Os investigadores podem usar o sistema AB0 para excluir quais suspeitos? Bom, a cena do crime, o sangue que estava lá, deu positivo para anti-A, então é A. O sangue é A. Agora, quais a gente pode cortar aí, né? Quais os suspeitos que a gente pode cortar, né? Então a gente pode cortar o 1, o 3 e o 4. Por quê? Porque o 1 é AB. Perdão. O 1 é 0, lembra? Deu negativo para o anti-A e anti-B. O 3 é AB, porque deu positivo para o anti-A e anti-B. E o 4 é B. E o sangue do bandido que a gente encontrou no local do crime era A. Então a gente pode cortar aí da nossa lista o 1, o 3 e o 4. Provavelmente é o 2, né? Mas vamos lá. Qual é o genótipo da amostra coletada na cena do crime? Bom, a gente não viu que a cena do crime era A. Então eu te dei uma tabela na sala com sangue A, lembra? Quando a pessoa é sangue A, quais são os genótipos que ela pode ter? Ela pode ser IA ou IA-izinho, lembra? E letra C, qual é o fenótipo do tipo sanguíneo do suspeito 1? Bom, qual é o tipo sanguíneo do suspeito 1? O suspeito 1, ele deu negativo para o anti-A e o anti-B, ou seja, ele nem tem A e nem tem B. Então ele é 0, né? Então o fenótipo do suspeito 1 é 0, porque não reagiu em anti-A nem anti-B. Tranquilo? Tem que tomar cuidado com essas confusões no teste, hein? Fica ligado. Mas vamos lá. Número 2. Leia o texto para responder as seguintes questões aí. A seguinte questão. Em uma espécie de felídeos, uma alteração anatômica na laringe permite que alguns indivíduos tenham a capacidade de rugir. Essa característica é determinada exclusivamente por um par de genes com herança dominante ligada ao sexo.
Então, a capacidade de rugir é dominante e é ligada ao sexo. Quando é ligada ao sexo, você vai ter que fazer usando XX e XY. Tá lembrado? Não é usando azão e azinho. Em um determinado zoológico, uma fêmea rugidora heterozigota, coloquei aqui para vocês, ó, fêmea heterozigota que ruge, então ela é dominante. A gente diria na hemofilia que ela é portadora, lembra? Né? Mas vamos lá, está prenha de um macho, incapaz de rugir. Olha o macho aqui, ó. Ele não consegue rugir, porque ele é recessivo, né? E macho, não se esqueça que macho é Y. Ambos da mesma espécie. A probabilidade de que o filho desse acasalamento seja uma fêmea rugidora. Vamos lá? Fiz o cruzamento para vocês, ó. Fêmea cruzando com macho, lembra, ó? Bota um aqui na vertical e o outro na horizontal, beleza? Aí a gente fez o cruzamento. Já assinalei até para você aqui. Onde eu vou ter a fêmea rugidora? Aqui, ó. Tá vendo aqui? Essa é a fêmea rugidora. Essa é a fêmea que não ruge, porque ela é recessiva. Esse é o macho que ruge, dominante. E esse é o macho que não vai rugir, que é o recessivo. Ele quer saber a probabilidade de nascer uma fêmea que vai rugir. Tá aqui, ó. 1/4, 25%, letra B. Beleza? Questão simples, né? Questão fácil essa aí, que faz a gente lembrar de daltonismo, de hemofilia, né? Mais ou menos o cálculo é o mesmo, só que a gente mudou de R para D, daltonismo, e H para hemofilia. Tranquilo? Beleza? Então vamos lá na 3, ó. Admito uma raça de cães cujo padrão de coloração de pelagem dependa de 2 tipos de genes. A presença do alelo Ezinho, recessivo, em dupla dose, quer dizer, Ezinho, impede que ocorra a deposição de pigmento por um outro gene, resultante da cor dourada. Então, quer dizer, ele disse que se o animal vier com Ezinho, impede a coloração, ou seja, inibe a coloração. Quando, galera, eu tenho um gene que inibe o outro, isso chama-se interação gênica epistática. Epistática significa que um gene está inibindo o outro. Aqui já me deixou claro isso. Mas vamos lá. No entanto, basta um ezão dominante para que o animal não tenha cor dourada e exiba a pelagem chocolate ou preta. Caso o animal apresente um alelo ezão dominante e pelo menos um bezão dominante, sua pelagem será preta. Caso o alelo ezão dominante ocorra associado ao bezinho duplo recessivo, quer dizer, bezinho, ezão, né, ezão ou ezinho, bezinho, sua coloração é chocolate, certo? Vamos lá observar o esquema. Ele dá um esquema para você, não dá? Ah lá, ó. Então vamos lá. Se for ezinho, bezinho, a pelagem vem dourada. Se for ezinho, bezão, ou ezinho, bezinho, também vem dourado, porque o ezinho mandou na galera. Agora, se vier ezão ou ezinho, bezinho, vem chocolate. Se tiver ezão ou ezinho, bezão ou bezinho juntos, pelagem preta. Tá? Então depende, ele te deu uma tabela de cores. Olha só, identifique o tipo de herança encontrada no padrão de pelagem. Galera, nós não vimos que o ezinho, ele vai inibir o gene bezão, e aí ele que manda, a pelagem é dourada, ele não inibe. Na genética, quando um gene inibe o outro, a gente chama de interação gênica epistática. Beleza? Que é a resposta aí do tipo de herança. Agora, em seguida, indique o genótipo de um casal de cães com pelagem chocolate que já gerou um filho dourado. Bom, olha aqui, coloquei aqui para vocês, ó. Aqui. Tá vendo, ó? Para ele ser chocolate, ele tem que ter bezinho no final, né? Para ele ser chocolate, ele tem que ter bezinho no final. Ah lá, o casal botei aqui, bezinho. Só que para ser chocolate, ele tem que ter um ezinho ou ezinho. Ezinho ou ezão.
Mas ele disse que já nasceu um filho dourado, né? O filho dourado está aqui, ó, o filho dourado aqui, ó. Beleza? Olha lá o filho dourado. Tranquilo? E aí? Qual a probabilidade do casal ter um filhote, um filhote de pelagem, um filhote de pelagem chocolate? Bruno, para nascer filhote de chocolate, ele tem que ter um ezão. Bruno, mas por que você colocou que aqui os pais chocolates são ezão, ezinho e não ezão, ezão? Porque ele disse para mim que desse casal já nasceu um filhote dourado. E para nascer dourado, olha lá na tabela, tem que ter ezinho, ezinho. Então um ezinho veio daqui, um ezinho veio de lá. Por isso que eu botei ezão, ezinho. Então se você fizer o cruzamento desse ezão, ezinho, bezinho, bezinho, com esse outro cachorro, ezão, ezinho, bezinho, bezinho, para nascer esse cara aqui, bom, ele vai doar bezinho de qualquer maneira. Ele vai doar bezinho de qualquer maneira. Então, bezinho, bezinho é 100%, né? Bezinho, bezinho é 100%. Por isso que eu botei 1 aqui, ó, vezes 1, 100%. Agora, e se eu cruzar ezão, ezinho com ezão, ezinho? E aí? Se você fizer o cruzamento da parte do ezão, ezinho com ezão, ezinho, ó, ezão, ezinho com ezão, ezinho, vai dar ezão, 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 ezinho, ezão, ezinho e ezinho, ezinho. Para nascer chocolate, tem que ter pelo menos um dominante. Então, qual é a chance de nascer essa parte aqui? 3/4. Não é isso? E qual é a chance de nascer bezinho, bezinho? 100%. Então, a resposta fica 3/4, porque é 3/4 vezes 1. 3/4 é 75%. É a resposta que a gente quer. Beleza? Questão um pouco mais complicada, mas também mais fácil, mais tranquila da gente entender. Belezinha? Então ficou sendo assim pra gente, tá? Então é tranquila, a genética é tranquila pra gente, né? Mas vamos lá na 4, olha só. Um cruzamento entre uma fêmea dupla heterozigota, aqui ó, olha aqui ó, e um macho duplo recessivo, revelou a seguinte proporção genotípica: 40% de azão, azinho, bezão, bezinho, 40% de azinho, azinho, bezinho, bezinho, 10% de azão, azinho, bezinho, bezinho e 10% de azinho, azinho, bezão, bezinho. Galera, isso aí não é Mendel, isso é Morgan. Lembra daquele cálculo de Morgan que a gente fez? Como é que a gente faz isso? Ó, a gente tem que pegar esse sujeito aqui e desenhar os cromossomos deles. Lembra? Os gametas parentais, porque seguem o padrão dos pais, lembra? Olha lá, azão, bezão, azinho, bezinho. E se a gente misturar? Se a gente misturar, né? E isso aqui eu tô falando desse cara aqui também, ó, falando dele. E se a gente misturar? Aí vai dar os gametas recombinantes, lembra? Gametas recombinantes é quando você joga o bezão para lá e o bezinho para cá, da gametas recombinantes. Tudo bem? Tá? Só que ele não disse para você que foi 40, 40, 10 e 10? Foi a proporção que ele deu? Então lembra como é que funciona isso? 40, 40, 10 e 10. Então os gametas parentais somam quantos por cento? 80. E os gametas recombinantes somam quantos por cento? 20. Mas tu lembra uma observação que eu botei no quadro para vocês uma vez? Que a porcentagem de gametas recombinantes, isso está no seu caderno, cuidado, equivale à distância entre os genes. Lembra disso? Isso tem uma observação. A porcentagem de gametas recombinantes equivale à distância entre os genes. Então, se eu dei 20% de gametas recombinantes, é porque a distância entre esses genes aqui é de quanto? De 20 unidades, não é isso? De 20 unidades, ó. Então, essa distância aqui é de 20 unidades de recombinação. Tá certo? Lembra? Tem essa observação. Bruno, mas ó, 40, 40, 10 e 10. Isso foi ele que me deu. Então, os parentais valem 80 e os recombinantes valem 10, tá? E aí ele pede para a gente marcar a correta. E daqui eu já estou vendo uma correta aqui, hein? Olha a letra C aí. Os resultados indicam que os genes estão ligados, quer dizer, é do Morgan, não é do Mendel,
e a uma distância de 20 UR. Perfeito, 20 UR. Mas por que ele diz que a distância é de 20 UR? Porque a distância equivale à porcentagem dos gametas recombinantes. Tem uma observação no seu caderno disso. Então, a melhor resposta para a gente é a letra C. Tranquilidade? Firme? Fica ligado nisso aí. Mas olha só, vamos lá. E a número 5? A grande variação da cor da pele na espécie humana deve-se não apenas à herança quantitativa, mas também à maior ou menor exposição ao sol. Em relação à influência genética, supõe-se que o gene Szão, aí pode ser azão, tanto faz. Ele botou Szão, não é porque ele quis aí. Determine uma dose de melanina que se soma ao mesmo efeito do tesão, né? Não alelo. Assim, os indivíduos Szão, tesão, pode ser azão, bezão, são considerados negros. Lembra? O negro, que eu dei a tabela para vocês, o negro é o totalmente dominante, tem os 4 dominantes. Né? Aí você tem, se tiver 3 dominantes, mulato escuro. Se tiver 2 dominantes, mulato médio. Se tiver 1 dominante, mulato claro. Se não tiver dominante, branco. Agora, ó, no cruzamento de um homem mulato médio, filha de uma mulher branca, né? Filha de uma mulher branca. Então, mulato médio, filha de uma mulher branca, olha ele aqui, ó. Olha lá. Tá vendo? Mulato médio, filha de uma mulher branca. Com uma mulher negra, olha lá. Beleza? Totalmente dominante. Qual seria a proporção fenotípica desse casal? Bom, vamos fazer o cruzamento, ó. Lembra o cruzamento, ó? Distributivo, né? Cruzamento distributivo aqui, ó. Coloquei para você esse na vertical. E vou botar esse na horizontal, mas esse aqui ele só vai dar o que para o filho dele? O Szão e o Tsão. Então fiz aqui para você só uma linha. Fazendo o cruzamento aqui deles, ó, fazendo o cruzamento deles, o que que eu vou ter? Eu vou ter 4 dominantes. Quando tenho 4 dominantes é o quê? Um negro, né? Um quarto de negro. Aqui eu tenho 3 dominantes. Aqui eu também tenho 3 dominantes. Então eu vou ter 2 quartos de mulatos. Tem 3 dominantes. Então se tem 3 dominantes é mulato escuro, não é isso? E aqui eu tenho quantos dominantes? Opa, tenho quantos dominantes? 2. Então eu vou ter 1 quarto de mulato médio. Então a proporção desse cruzamento aí, ó, é exatamente aquela parte ali. 1 quarto de negro, né? 1 quarto de negro, 2 quartos de mulato escuro e 1 quarto de mulato médio. A gente fez aquele cruzamento ali, né? Você tem que ficar sempre antenado, galera, em quê? Você tem que ficar antenado quando ele falar da mulato negro, mulato médio, porque você tem que saber aquela tabela que a gente passou para vocês na aula, beleza? Que aí fica mais fácil para você. Tranquilo? Belezinha? Vamos lá. Vamos então à próxima lá. Vamos a 6. Agora vamos para Bio 1, hein? Olha só. Os primeiros artrópodes eram animais marinhos. Ao longo do processo evolutivo, alguns membros desse grupo sofreram transformações que possibilitaram a eles a conquista do meio terrestre. Uma transformação que contribuiu para a permanência desses artrópodes nesse ambiente seco, né? Galera, os artrópodes, principalmente os insetos, quando eles saem do ambiente marinho e vêm para o ambiente terrestre, como é que os insetos eles vão respirar? Lembra? É uma respiração traqueal. Isso facilitou muito a respiração desses artrópodes que vieram para o ambiente terrestre. Traqueal, onde o oxigênio ele entra diretamente nas células, né? Pelas traqueias, beleza? Então, bem tranquila essa resposta aí, letra B, né? Respiração traqueal, tá? Olha 7. A figura representa um modelo artificial para demonstrar como ocorrem os movimentos respiratórios no ser humano. Uma garrafa tem o seu fundo cortado, é substituído por uma borracha. No interior dela há uma bexiga amarrada em um tubo oco, que atravessa uma rolha acoplada à boca da garrafa. Beleza. Aí vamos lá, letra A. A bexiga interna e a borracha do fundo da garrafa representam que órgãos? Galera, a bexiga representa o pulmão, né? Clássico experimento do pulmão. E essa borracha que fica embaixo, que a gente puxa
e aperta, puxa e aperta, fingindo ser o quê? O diafragma, que é o músculo que vai fazer justamente o movimento respiratório, né? Que vai fazer inflar a bexiga e murchar a bexiga, ou seja, inflar o pulmão e murchar o pulmão. Então a bexiga estaria no lugar do pulmão e o diafragma seria essa borracha. Agora ele fala assim, letra B, a inspiração e a expiração controladas pelo bulbo, que é um órgão que a gente tem perto da nuca ali, né? Faz parte do encéfalo. Qual o principal estímulo que faz com que o bulbo aumente a frequência respiratória? Indique como fica a pressão interna nos pulmões durante a expiração. Galera, quando eu estou puxando o ar, né, você vai ter a expansão. A expansão faz a pressão diminuir e o ar entra. Na hora que eu estou expirando, o pulmão diminui o tamanho. E isso aumenta a pressão para o ar sair, certo? Então eu estou inspirando. Aumentou o espaço da caixa torácica. Diminui a pressão, o ar entra. E agora eu vou diminuir o tamanho da caixa torácica, ó. Aumentou a pressão, o ar sai, beleza? Mas ele quer saber qual é o estímulo que o bulbo, né, capta aí. É principalmente a quantidade e a pressão de gás carbônico que a gente vai ter na corrente sanguínea. Porque quanto mais gás carbônico nós vamos ter, mais o nosso ritmo respiratório vai aumentar, que é justamente para você expelir esse gás carbônico, né? E puxar, logicamente, o oxigênio. Tranquilo? Beleza? Então, show de bola, né? Agora, olha essa 8. Essa 8 é bem alarmante, ó. O cigarro pode causar cerca de 50 doenças diferentes. Em cada tragada, são inaladas 4.700 substâncias tóxicas, né? Dentre elas, o monóxido de carbono, que combina com a hemoglobina, e aí prejudica toda a oxigenação do corpo. Para que o monóxido de carbono se combine com a hemoglobina, é necessário que ocorra um processo de hematose, lembra? Hematose, vamos lembrar onde é que ocorre, hein? É lá nos alvéolos. É aquela troca do oxigênio, entra na corrente sanguínea e o gás carbônico sai, justamente para que você jogue o ar para fora, né? Ó, isso é hematose, rolou a hematose lá no meu alvéolo. Assinale a alternativa que indica em que estrutura anatômica a hematose ocorre e quais os sistemas envolvidos nesse processo, né? Na ordem que são respectivamente atingidos quando o fumante realiza a tragada. Galera, a hematose ocorre nos alvéolos, beleza, né? A troca gasosa. E quais são os sistemas que estão relacionados? É o respiratório e o circulatório, que é justamente o oxigênio e o gás carbônico estão na corrente sanguínea. Então a melhor resposta para a gente aí é a letra E, que são os alvéolos pulmonares e o respiratório e o circulatório, que são os dois sistemas envolvidos nessa parte. Tranquilo? Beleza? Tá? Então letra E para a gente aí. E a 9? A imagem a seguir representa um procedimento realizado em pacientes que apresentam um comprometimento de um sistema fundamental. Galera, essa imagem aí, não sei se você já reparou, se já viu em jornais e revistas, né, e na televisão até, isso é um processo chamado hemodiálise, né? A hemodiálise é uma máquina que vai fazer a filtragem do teu sangue, justamente porque os teus rins não estão funcionando. Então, quando os rins param de funcionar, uma máquina vai ter que filtrar o sangue do sujeito. E essa filtração é feita pela hemodiálise, que é essa máquina que aparece na imagem. E ele diz aqui, ó, o comprometimento citado ocorreu em qual sistema? Vamos lá. Ocorreu no sistema excretor, letra A, que é justamente uma falha nos rins, né? Os rins param de funcionar. Então é no sistema excretor, letra A aí, é a nossa resposta, né? Mole, mole essa questão aí. E a 10 ele fala sobre um hormônio que tem a relação com o nosso sistema urinário, hein? Olha só, os rins podem excretar grande quantidade de urina diluída ou pequeno volume de urina concentrada sem grandes alterações nas excreções dos solutos como sódio e potássio. As ações do hormônio antidiurético, quer dizer, o antidiurético ele é para quê? Ele é para diminuir o volume de urina. Então, se você tiver mais hormônio ADH, você vai ter menos urina. Se você tiver menos hormônio ADH, você vai ter mais urina, beleza? Ele inibe a produção de urina. Então, olha só,
As ações do hormônio antidiurético têm um papel fundamental no controle do grau da diluição ou concentração da urina. A secreção de ADH pode ser aumentada ou diminuída por estímulos do sistema nervoso central, bem como por diversos remédios e hormônios. Galera, a liberação do ADH é estimulada pelo, vamos lá, a liberação do ADH, consumo de álcool, né? Consumo de álcool. E aí, será que, qual dessas aí você analisaria que estimularia o ADH? Bruno, quando é que eu vou liberar? Quando é que eu vou liberar o ADH? Eu vou liberar o ADH, se eu liberar o ADH vai reter líquido no meu corpo. Eu vou diminuir a produção de urina. Então, em qual situação, em qual circunstância eu tenho que liberar o ADH? Por exemplo, quando eu não bebo água, eu libero o ADH, que é para reter a água no meu corpo. Se eu suar, eu vou liberar ADH. Por quê? Porque eu perdi água pelo suor. Então, eu vou ter que liberar o ADH para reter a água no meu corpo. A ideia do ADH, a ideia de liberar o ADH é para reter água no corpo. Então, toda vez que você libera o ADH, é porque antes você perdeu água. Ou você perdeu água pelo suor, ou você perdeu água, sei lá, pela grande produção de urina, mas você perdeu água. Toda vez que você perde muito líquido, você tem que fabricar ADH, que é para segurar, reter o máximo de líquido que você tiver. E se você olhar uma dessas opções, onde você visualiza que está havendo a perda de líquido do teu corpo? Perda de líquido, que é justamente para o ADH reter essa quantidade de líquido. É na letra C, vômitos. Quando você vomita, você perde líquido. E quando você perde líquido, o corpo entende que eu preciso liberar ADH, que é justamente para quê? Para reter maior quantidade de líquido. Já que se eu estou perdendo o líquido, né, eu preciso liberar esse ADH, e aí justamente para evitar a perda de água. Né? O corpo entende que está rolando uma desidratação, entendeu? Tá? Então aí eu vou ter que liberar esse ADH. Mas, por exemplo, se tivesse aí suor, também liberaria ADH, porque eu estou perdendo líquido. Tá? Beleza? Então, galera, isso aí foi a correção do nosso pé de Bio 1 e Bio 2, beleza? Qualquer dúvida, manda brasa lá. Valeu!